Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso vídeo aqui no YouTube, onde a gente vai falar sobre hipotireoidismo. Se você é mulher ou homem mesmo e tem hipotireoidismo, esse vídeo é muito importante. Agora, se você não tem hipotireoidismo e tem todos os sintomas que eu vou falar aqui, você vai entender já já sobre o hipotireoidismo subclínico. Tá? E eu vou falar diretamente o que você pode fazer para otimizar o seu tratamento, o que você pode fazer para melhorar os seus sintomas, sem mesmo você ter que ir ao médico e pegar uma prescrição ali de fato. Então, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui no inscrever, porque vem muito conteúdo por aqui. E se você não me segue no Instagram, @Dr. Dr. Guilherme Stefano. Aqui na descrição do vídeo vão ter todas as minhas redes sociais, então já me segue por lá, tá bom? Porque eu abro caixinha de perguntas todos os dias e lá você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Então vamos lá. O que é o hipotireoidismo de fato? Vamos passar brevemente por esse conceito. O hipotireoidismo é quando os seus hormônios da tireoide estão baixos, ou seja, o seu T3 e o T4 estão em níveis abaixo do ideal. E como que a gente consegue observar isso? Pelo exame de sangue, tá? E esse T3 e o T4 baixos, eles vão gerar uma alteração no TSH. Então, normalmente, no hipotireoidismo, o TSH ele está acima de 2,5. Qual é o valor ideal para o TSH? É entre 1 e 2,5. Acima de 2,5, a gente já precisa ficar de olho nessa tireoide, tá? Porque é ele que controla a secreção do T3 e o T4. Então, vamos lá. O que é o T3 e o T4? O T3 e o T4 são os hormônios de fato da tireoide. O T4 ele é um pró-hormônio. O T3 ele é o hormônio ativo da tireoide. Então, no seu corpo, o que acontece? O seu T4 ele é convertido em T3. O T4 é o aminoácido tirosina com 4 iodos. Quando o seu corpo vê ali o pró-hormônio T4, ele tira um iodo e transforma ele em T3. Ou seja, ele transforma o T4 no hormônio ativo. O T3 ele tem um valor metabólico de 1, enquanto o T4 tem um valor metabólico no seu corpo de 0,3, porque o T4 ele é um pró-hormônio, ele não é o hormônio de fato. Tá? Por isso que só tomar o Puran, só tomar o Levoide, o Synthroid, o Eutirox, que é a levotiroxina, não vai resolver o seu problema do hipotireoidismo. Eu canso de falar isso aqui. Se você tem hipotireoidismo, né, se você se sente cansada durante o dia, se você se sente fadigada, tem queda de cabelo, suas unhas estão quebradiças, sua pele está fria, sente que as suas extremidades estão geladas, seu pé está gelado, sua mão fica gelada durante o dia e você sente um cansaço, uma fadiga extrema, isso é um hipotireoidismo, tá? Você não precisa de um exame para diagnosticar, a clínica é soberana, os sintomas são soberanos, tá? Então, o hipotireoidismo, não necessariamente você precisa olhar os exames. Se a paciente tem todos esses sintomas, isso precisa ser levado em consideração, tá certo? Então, só tomar o T4 não vai resolver o seu problema. Por quê? O T4 ele é o pró-hormônio, ele é um hormônio sintético. Ou seja, o seu corpo ainda tem que transformar ele em T3. Como que o seu corpo transforma o T4 em T3? A partir de uma enzima chamada deiodinase do tipo 1. Ou seja, a enzima deiodinase do tipo 1 vai lá, tira um iodo do T4 e transforma esse T4 em T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Isso vocês já entenderam, tá? Agora, essa pessoa pode ter um hipotireoidismo, uma baixa do hormônio T3, simplesmente pela falta de conversão de T4 em T3. Como assim uma baixa conversão? Essa enzima, deiodinase do tipo 1, não está convertendo bem o T4 em T3. Porque essa enzima ela é dependente de ferro, essa enzima ela é dependente de selênio, essa enzima é dependente de magnésio. Então, se você usa só o T4 e deixa esse tratamento todo na mão do Levoide, do Synthroid, do Eutirox, né, da levotiroxina, esse paciente vai continuar tendo os sintomas. Tanto é que eu pego diariamente paciente no consultório que tomam T4 e ainda tem os sintomas de hipotireoidismo. Então, só tomar o T4 não vai resolver. Eu quero que você entenda isso, eu quero que essa lição sirva para você. Tomar só o hormônio, o pró-hormônio T4, né, que é sintético, não vai resolver, ok?
Então, o que eu preciso fazer para poder resolver o meu problema do hipotireoidismo? Primeiro, você precisa dar um suporte para a sua tireoide trabalhar. O que isso significa? A sua tireoide, que é uma glândula que fica nessa região, ela precisa de ferro, ela precisa de magnésio e ela precisa de selênio para que essa enzima transforme o T4 no hormônio ativo T3. Então, muitas vezes, a gente pega mulheres aqui no consultório com ferritina extremamente baixa. O que é uma ferritina baixa? É uma ferritina abaixo de 70, 75. Né? E às vezes, eu já peguei paciente com ferritina de 3, precisa fazer reposição endovenosa. Então, ela não está convertendo bem T4 em T3. Por que você precisa repor o magnésio? Porque essa enzima de iodinase do tipo 1 ela é dependente de magnésio para poder funcionar. E o nosso solo no Brasil não tem magnésio, porque o magnésio está presente em solos vulcânicos, sobretudo. Tá? E no Brasil não tem vulcão. Então, você precisa suplementar magnésio. Além disso, o selênio. Como que eu faço para poder ingerir as quantidades ideais de selênio? Com 2 castanhas do Pará por dia, você já consegue a quantidade ideal de selênio por dia para você utilizar diariamente, ok? Então, essas 3 suplementações são muito importantes, tá? Você precisa investigar se seu ferro está baixo. A gente consegue resolver o problema do hipotireoidismo observando só a ferritina da paciente. Por que a ferritina? Porque é o seu estoque de ferro, tá certo? O magnésio é uma epidemia, deficiência de magnésio. Não adianta avaliar o magnésio no sangue, porque o magnésio ele é um mineral que gosta de estar dentro da célula e não fora da célula no sangue. Ele está intracelular, então não adianta nada pedir magnésio no sangue, tá bom? E o selênio você vai comer 2 castanhas do Pará por dia, tá certo? Então, se você tem esses sintomas que eu falei aqui e você toma só o T4, isso não vai resolver se você não dar suporte para a sua tireoide. E além disso, a gente pode usar diretamente o hormônio T3, o hormônio que já é o hormônio ativo da tireoide. Então, o ideal é que você converse com o seu médico para que você consiga fazer o uso do T3 junto com o T4. Por quê? Você já está dando para essa paciente, você já está dando para ela o hormônio ativo que é o T3. Tá? E isso precisa ser ajustado junto com o seu médico. Obviamente que eu não vou falar dose aqui para você. Reposição de hormônio precisa ser feita com médicos. Então, converse com o seu médico, fale com o seu endocrinologista sobre a possibilidade de repor T3. Então, o que eu quero que você entenda nesse vídeo é o seguinte: se você ficar tomando só o T4, você não vai melhorar do seu hipotireoidismo. Você precisa suplementar, você precisa investigar outras causas que podem estar levando a esse hipotireoidismo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já clica aqui no like, dá um like nesse vídeo, envia para alguma amiga ou para algum amigo que porventura tem hipotireoidismo e não consegue se tratar, não consegue melhorar dos sintomas, e me segue lá no Instagram, Dr. Guilherme Stefano, porque lá eu abro caixinha de pergunta, tiro dúvidas de vocês, converso sobre essas questões de melhora da performance, melhora da sua disposição, melhora da sua libido, e por aí vai, emagrecimento. Me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo.